The truth is, I don't even know if I'll ever make another album after this. It's such the kind of quintessential kind of Jennifer Lopez, J-Lo project. Será que a carreira da Jennifer Lopez está ameaçada? Ou será que ela já acabou? Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Diana Lucas e nesse canal nós falamos sobre cinema e o seu universo, em que eu trago quase todos os dias, pelo menos 3 vezes por semana, vídeos sobre cinema, isso sobre filmes, diretores, rankings, enfim, eu trago várias e várias coisas sobre cinema. Então, acompanha aqui o canal. Ele ainda é bem pequenino, mas como uma boa flor, ele vai crescer e crescer e crescer e só com vocês isso é possível. Então, se puder se inscrever, deixar o seu like e comentar, isso ajuda bastante. Nós estamos numa meta atual de 500 inscritos e pelas 3.000 horas assistidas, né, para podermos então monetizar o canal. Toda ajuda é bem-vinda, isso não custa um centavo do seu bolso, simplesmente um cliquezinho de 1 minuto, né, por favor. E hoje nós vamos falar sobre Jennifer Lopez e muito da sua carreira, tá bom? Fica atento ao vídeo até o final e deixe o seu comentário. Jennifer Lopez, uma atriz, cantora, compositora, coreógrafa, bailarina e empresária norte-americana. Nasceu a 24 de julho de 69, filha de 2 pais porto-riquenhos, irmã do meio de 2 outras meninas, uma que atualmente é jornalista e outra professora de música. Jennifer acabou por frequentar a maior parte dos seus ensinos em escolas católicas, primeiro numa escola católica só para meninas e depois numa escola para freiras. Aos 18 anos, a vida dela já tinha tomado um rumo um pouco diferente, porque os pais dela haviam se divorciado. A relação com o pai esfriou um pouco e esse divórcio dos pais criou um sentimento, uma nuvem estranha que perseguiu a Jennifer Lopez por toda a vida, que era, ela queria um relacionamento eterno, ela queria ter aquela emoção de viver um amor para sempre, ela não queria passar pelo mesmo que ela viu os pais dela passar. Aos 18 anos, ela teve uma oportunidade de cursar Direito, porém, ela queria dedicar-se às artes cênicas, ela queria dedicar-se à música, à atuação e tudo mais. E a mãe dela não quis. Então a mãe dela pôs entre a espada e a parede e lhe disse: se tu queres cursar Direito, vai. Se tu queres seguir música, sai da minha casa. Jennifer, se vendo numa posição complicada, ela acabou por sair de casa e seguiu o seu sonho, que hoje nós sabemos que deu muito certo, né? Então, Jennifer saiu e ela teve muito sucesso. Ela participou em alguns filmes relevantes, mais ou menos na época, participou em alguns videoclipes, um deles da Janet Jackson. Ela participou ela fez alguns feats, né, o que nós hoje chamamos de feats, com alguns cantores e tudo mais. Até que em 97, ela teve a sua grande oportunidade quando interpretou Selena no filme autobiográfico da Selena Quintanilha. Selena foi uma cantora muito, muito importante latina, que acabou por perder a vida de forma lamentável. E a Jennifer Lopez interpretou a Selena. Ela foi destaque, ela foi capa do filme, foi um papel tão importante. E ela foi tão aclamada por causa desse papel, a crítica abraçou a Jennifer Lopez, o público abraçou a Jennifer Lopez. Ela acabou por se tornar a latina mais bem paga dos Estados Unidos, ganhando $1 milhão. 2 anos depois, ela arriscou-se e lançou o seu primeiro álbum, que foi o On the Six. E a carreira dela foi subindo ao longo do tempo. Ela foi fazendo vários e vários filmes, também de relevância, comédias românticas, algumas dramaturgias, alguns filmes de ação, mais ou menos e tal. Até que ela viu como misturar a música e a atuação. Ela foi se empenhando cada vez mais. Ela tentou fazer alguns musicais que não foram bem recebidos, não foram bem aceitos no mercado, né? Mas ela fez tudo isso construindo uma imagem de... Como é que eu vos digo? Como é que eu vos explico? Uma imagem de a menina certinha, a menina que veio de baixo, a menina que saiu de um sítio assim, em que ela era selvagem, ela era rebelde, ela era a diferentona, ela era não sei o que e tal. O que, graças ao documentário dela, nós já sabemos que não é bem assim que funcionou a vida dela. Ela não veio mais ou menos disso, né? Existem umas contradições, foi feito umas revelações muito, muito importantes. Mas é o que eu tenho que vos dizer. Atores, eles fazem uma publicidade, eles criam uma persona daquilo que eles nos vendem.
Logo, quando tu usas disso e começas a ser contraditória à imagem que tu queres vender, com aquilo que tu és, com o que tu apresentas, e tal, isso começa a criar um desconforto visual da tua imagem, principalmente quando tu não consegues ser constante numa coisa. Tu passas a ser tão versátil, que tu não consegues te enquadrar em nenhum dos sítios. Isso foi o caso da Jennifer Lopez, sim, e nós vamos ver um pouco mais para frente sobre como a sua inconstância nos mesmos estilos, principalmente musicais, e as suas problemáticas pessoais acabaram por saturar a sua imagem e não só tornaram-lhe literalmente uma figura insuportável. Entrando um pouco nos seus relacionamentos mais pessoais, Jennifer Lopez teve o seu primeiro casamento em 97, isso com o seu amigo e garçom Gianni Noah. Entretanto, após ele acusar a Jennifer Lopez de traições, eles divorciaram-se um ano depois. Enquanto ela preparava o seu álbum On The Six, ela começou a namorar com o rapper e produtor Puff Daddy, né? Que teve todo o seu passado vindo à tona e tudo mais. Isso não é chamado para aqui. E depois de um tempo, o casal separou-se nos anos 2000, isso praticamente um ano depois. Em 28 de setembro de 2001, a Jennifer casou-se então com seu primeiro dançarino, o Chris Duo, que separou-se também um ano depois por causa das traições do Chris. Então, aqui nós estamos a ver um padrão, né? Ou ela trai ou ela é traída, mas por algum motivo os relacionamentos dela duravam quase um ano. Por quê? Porque começavam, por exemplo, final de 2001, terminava meados de 2002. No seu segundo divórcio, ela iniciou um relacionamento com o ator e diretor e atual marido, Ben Affleck, com quem ficou noiva em novembro de 2002. Isso depois do divórcio lá, né? Depois do divórcio do seu segundo casamento, iniciando a tendência de outros casais de celebridades serem referidos à combinação dos nomes. O casal adiou o casamento indefinidamente um dia antes da cerimônia, em setembro de 2003, citando a interferência da mídia no evento como motivo. Lopez e Ben terminaram o relacionamento em janeiro de 2004, fazendo disso um dos únicos casamentos da Jennifer Lopez que durou alguma coisa considerável. O seu terceiro casamento aconteceu em 2004, com o ator Mark Anthony, com quem teve o casal de gêmeos, os seus filhos. Nascidos de cesariana, em Nova York, no dia 25 de fevereiro de 2008. O casal se divorciou oficialmente em 2014, 10 anos depois. Após curtos relacionamentos, começou a namorar em 2017 com o jogador de beisebol Alex Rodriguez. Em 2018 foram morar juntos e em 2019 ficaram noivos. O fim do relacionamento foi anunciado em 2021. Em 2021, Jennifer reatou o relacionamento com Ben Affleck após 17 anos separados e no dia 16 de julho de 2022 eles se casaram em Las Vegas e o documento foi emitido no condado de Clark, em Nevada. Tá? Para vocês verem, foi uma volta de 360 ao relacionamento dela e do Ben, tanto que ela aparece em alguns projetos atuais dela, principalmente o documentário Uma História de Amor Não Contada, lançado este ano, e ele também aparece no seu filme, né, This Is Me Now, A Love Story, e tudo mais. Só que esses relacionamentos dela não foram assim tão... me separei, vou ficar com outra pessoa. Não, por quê? Porque eles não foram só perdidos com a mídia, como também eles acabaram por interferir muito na carreira e na imagem, principalmente da Jennifer Lopez, porque ela foi taxada literalmente como uma mulher desesperada com o relacionamento. E ela explora muito isso no filme This Is Me Now, A Love Story, um filme deste ano. Mas ok, Diana, Jennifer Lopez passou por tudo isso e tudo mais, mas até o momento a carreira dela está maravilhosa, está ótima. Ela uns deslizes daqui, uns deslizes dali, nada que nós nunca vimos em atores de Hollywood, né? Escândalos, drogas, armas, enfim. Qual foi o problema da Jennifer Lopez, né? Entrando a pergunta.
Porque é que a Jennifer Lopez está com a imagem extremamente saturada? Porque é que as pessoas se sentem extremamente desconfortáveis a assistir às coisas dela atualmente? Um dos primeiros motivos que eu encontrei foi a mudança de direção e a escolha errônea de roteiros da Jennifer Lopez. Nos últimos anos, nós observamos a mudança na qualidade da direção dos projetos cinematográficos. Jennifer Lopez parece ter optado por papéis que, embora comercialmente viáveis, tiravam totalmente a imagem que se tinha dela anteriormente. Por exemplo, ela fazia muitas comédias românticas, ela sempre tinha uma característica e ela não optou por fazer uma transição de papéis de forma harmoniosa. Por exemplo, eu fazia papéis em que eu era boazinha, mocinha e tal, então eu vou fazer papéis assim que vão subindo na escala para as pessoas se acostumarem com a minha versatilidade. Não, ela saiu, por exemplo, fazer Anaconda, em que eu sou uma exploradora, depois vou fazer, sou mocinha, depois não sei o quê, depois não sei quantos. Só para vocês, antes de vocês dizerem, mas eu já vi a fulana, a cicrana, a Zendaya, isso e aquilo. Existe todo um marketing à volta do tipo de papéis que deve ser feito e a imagem que tu vais vender sobre esses papéis. Onde, se tu fores fazer um papel em que tu és a boazinha, a mocinha e tal do filme, tu tens que tirar um tempo, ou a tua equipa tem que tirar um tempo para vender essa imagem, para as pessoas ficarem tipo, Jennifer Lopez e tal e tal. Só que ela não fazia isso, porque ela estava a fazer 1000 coisas. E quando tu fazes 1000 coisas, a primeira ideia das pessoas é que tu não sabes fazer nada. E foi isso que aconteceu com ela nesse primeiro momento. O segundo foi as músicas. Houve um escândalo em que em algumas músicas dela não teve acreditação das vozes que estavam lá, dos samples, acho, que estavam nas músicas, fazendo com que parecesse que a Jennifer Lopez fosse meio que uma mão larga nas músicas alheias, nas coisas alheias. E como ela já não era estável num estilo, ela não era fixa numa só forma, isso começou a levantar coisas nas pessoas, tipo, mas ela também nunca cantou um estilo só, Ela também anda muito com fulano e ciclano. Será que não são eles que fazem ela ficar famosa? Será que ela realmente é tudo isso? E quando as pessoas começam a levantar questões sobre o teu talento, é muito difícil tu limpares a barra se tu realmente não és muito bom, se tu não tens uma fanbase assim muito sólida. Infelizmente a Jennifer Lopez já teve uma fanbase muito sólida que foi se desconstruindo, foi se dividindo nas águas ao longo do tempo. Isso foi o segundo motivo que fez com que a imagem dela ao longo do tempo fosse se desgastando. Mas isso não foi o ponto principal. O documentário foi o que fez, basicamente foi tipo o que rachou quase que definitivamente a Jennifer Lopez. No documentário as pessoas foram descobrindo várias e várias mentiras dela, como por exemplo, onde ela cresceu, a condição de vida da família dela e tudo mais. Foram 1000 descobertas sobre ela que infelizmente acabaram por realmente devastar o público. Sem contar que ao longo do documentário ela vai mostrando as atitudes grosseiras dela, ela vai mostrando que ela é uma pessoa impaciente, que ela é uma pessoa rude, que ela é uma pessoa extremamente arrogante. E quando tu fazes um documentário, principalmente tu és a persona do documentário, a ideia é que tu mostres um lado teu que as pessoas possam abraçar, que as pessoas possam ver, amar e entender-te um pouco mais. Já quando tu queres mostrar soberba, tu queres mostrar eu posso, eu faço, eu desfaço, isso não ajuda muito na tua imagem. Principalmente porque houve uma época que a Jennifer Lopez teve essa imagem saturada, que foi principalmente no início da sua carreira. Teve um momento em que ela desapareceu dos filmes e foi aparecendo só na indústria musical. E quando ela voltou para as telas, tipo para os grandes filmes, como o filme A Mother, que não foi um sucesso, não foi um filme aclamado pela crítica, pelo contrário, foi um filme meio que hostilizado e deixado para o lado. E depois ela surge com esse documentário, o filme e o álbum This Is Me Now, mostra um pouco sobre como ela decaiu em termos de produção e que a arrogância dela não serve para nada. É aquilo
que dizem, né? Quando tu estás na merda, não adianta seres arrogante. Mas vale tu bateres a bola abaixo, mostrares um pouco de calma, paciência e tudo mais, do que tu agires desse jeito. No filme This Is Me Now, ela tem musicais muito bons para quem gosta do estilo dela e tudo mais, para quem acompanha. E ela conta muito sobre como foi o processo dela, nos relacionamentos dela e como ela queria ter um relacionamento a todo custo, mas depois ela aprendeu que com a filha foi o amor mais lindo e perfeito que ela poderia ter. Só que o problema desse filme foi que o filme foi patrocinado por ela. Porque ela não recebeu meio com aval, nem uma parceria, nem um financiamento das outras pessoas, porque o projeto não é um projeto viável de se investir. Foi um fracasso. Bilheterias, assistência e tudo mais. Foi um fracasso de produção, porque ela meio que está a lutar com diversas coisas pessoais, na carreira, na vida, ela está a perder os amigos, um monte de coisas, mas quando tu fazes um documentário, você está a entender, tipo, a forma de lançamento, a cronologia que as coisas foram acontecendo, principalmente nos últimos tempos. Antes do documentário e tudo mais veio The Mother, que está, se não me engano, na Netflix. E esse filme não teve uma boa audiência. Depois ela lançou o documentário, que foi a catástrofe. Depois ela veio com o filme This Is Me Now. E tudo isso muito consecutivamente. Ela não teve uma boa gerência de queda, né? Tipo, a equipa dela não fez um bom gerenciamento de crise. Então, isso foi acontecendo. E existem fontes que dizem que isso só foi acontecendo desse jeito porque ela não ouve a equipa dela. Ou seja, ela por si só está a arruinar a sua carreira. Ah, mas Diana, ela é rica. Ela não quer saber disso. Ela pode simplesmente pegar para trabalhar e visitar a todos. Realmente ela pode, já que ela é uma das atrizes mais ricas do mundo. Uma das celebridades mais ricas do mundo. Só que o problema é que isso seria insignificante se isso não afetasse ela. Como, por exemplo, a perda de muitos e muitos e muitos seguidores, a perda de alguns contratos, a perda de algumas parcerias, a perda de dinheiro, porque ela investiu num filme para ter retorno e ela não teve esse retorno. Está a perceber o ponto? O ponto foi esse. A música, né? O álbum This Is Me Now, para quase final da história, não teve êxito de vendas, não teve êxito de ouvintes, não teve êxito de turnê, né? Porque ela teve que cancelar isso porque não estava a vender os ingressos e infelizmente ela foi refazer mesmo com a publicidade, mas pelo menos até o momento que eu pesquisei está fraco. E há pouco tempo saiu o filme Atlas. E o filme Atlas é literalmente a mesma coisa. The Mother é um fracasso. Pelo menos por enquanto. Eu espero que vai dar uma reviravolta. Por quê? Porque há muitos filmes que começam sendo um fracasso e depois dá uma reviravolta. Mas esse filme, por enquanto, está assim um fiasco. Por quê? Porque a imagem da Jennifer Lopez é a mesma coisa que nós vimos no documentário e a mesma coisa que nós vimos meio que no filme Mother, que é uma pessoa um pouco arrogante, que pensa que tem sempre razão e tudo mais. E isso não colabora, principalmente porque ela deveria tentar limpar um pouco a imagem dela, já que ela esteve associada por muito tempo com pessoas que hoje estão a ser extremamente julgadas, e eu digo judicialmente mesmo, fizeram coisas extremamente pesadas, e ela ter uma atitude como a deles, entre aspas, não colabora nada com ela. É isso. Esse foi o histórico da carreira dela e até onde nós estamos hoje. Em breve eu vou trazer um vídeo somente a falar de cada um dos filmes dela, ou pelo menos dos filmes mais recentes, que foi o Mother, This Is Me Now, Love Story e Atlas, principalmente Atlas, que foi um filme que foge um pouco de toda essa pegada dela, porque é um filme sobre inteligência artificial e tudo mais, apesar de estar um pouco ligado ao This Is Me Now, que também tem essa pegada de indústria, inteligência, robôs e tal. Mas é isso. Eu vou trazer provavelmente um review desses filmes em breve. Fiquem atentos aqui no canal e nos vemos no próximo vídeo.